Boa noite. O nosso programa Gestão dessa semana vai falar um pouquinho de um tema muito emergente e muito próximo do nosso dia a dia para aqueles que usam redes sociais. Vamos falar sobre blogs e blogueiros. Para tanto, estamos recebendo hoje a Júlia Tetinski, responsável, vamos dizer assim, proprietária, se podemos usar uma outra expressão, né? Criadora, principalmente, do blog frescurinha.com.br. Boa noite, Júlia. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Ótimo. Júlia, seguinte, de praxe, é claro, como a gente sempre faz aqui no nosso programa, a gente gostaria de conhecer um pouquinho mais a tua pessoa, entender um pouquinho mais a tua história, até para ver o seguinte, que papo é esse de blog? Como é que você chegou a montar um blog e ter tantos seguidores como a gente vai ver depois? Quem é a Júlia? Bom, eu no final do ano de 2008, eu já estava acostumada com essa coisa de blog, porque acho que foi em 2003, mais ou menos, eu criei meu primeiro blog. Naquela época eu falava sobre várias coisas, assim, eram assuntos bem diversos, e lá em 2008 eu acabei pegando o blog como, isso aqui eu quero fazer todos os dias, sabe? E a minha ideia inicial era compartilhar informações. Na época, eu focava mais nas resenhas de cosméticos e tal, ou alguma compra que eu fazia, eu relatava experiência. Isso foi em 2008 e era a época que o blog da Júlia Petit, se eu não me engano, ele já era famoso naquela época e eu achava bem bacana o conteúdo que ela disponibilizava e vi que tinha algumas leitoras que acabavam vindo para o meu blog, né? Então, a gente trocava muita coisa, era uma coisa meio que se chama blogosfera old school, assim, que é aquela coisa de tu ir até o outro blog, comentar, né, ler o que tiver por lá, fazer um comentário, o blogueiro voltava para o teu blog e também se criava essa comunicação mais horizontal, né, onde todo mundo tinha voz, onde todo mundo tem voz até hoje. Essa questão da blogosfera e tantos outros elementos que são importantes na parte técnica, certamente isso faz a diferença para você ser percebido. Mas a Júlia, qual é a formação da Júlia? Até para a gente entender. E, obviamente, hoje, se tu vive desse negócio chamado frescurinha.com.br. Eu me formei em publicidade e propaganda. Eu já tinha o blog na época que... Da metade em diante do curso, eu já tinha o blog. E depois que eu me formei, eu continuei trabalhando com uma outra coisa que eu já trabalhava, que era desenvolvimento para web e com o blog. Então, aos poucos, algumas empresas começaram a me contatar e eu vi que ali tinha uma oportunidade de negócio. Como é que funciona isso? Por exemplo, sei lá, tem pessoas que vão assistir e vão se interessar. Poxa, eu também gostaria de ser um blogueiro, eu também gostaria de trabalhar nessa área. Isso é o acaso ou dá para fazer algumas costuras e chegar lá? Como um trabalho, dá trabalho, né? Então, eu aconselho assim, primeiro você tem que gostar de escrever, né? Independente do assunto, eu acho que o ideal é tu pegar um assunto que tu realmente goste para poder explorar, porque no início, principalmente, a gente tem a quantidade de trabalho é muito maior do que o retorno, né? Então, tem que ser insistente e por isso que eu digo que tem que gostar da coisa, né? Porque às vezes a pessoa ela não vê um retorno imediato, então ela acaba desistindo. E tem que ser um tema que interessa. Exato. Tem que ser um tema que a pessoa goste e, de certa forma, domine. Até porque vai ter que atrair a atenção dos outros. Claro, assim, na essência dos blogs, a gente tem aquela coisa da possibilidade do amador fazer alguma coisa, né? Lá no início, quando surgiram os blogs, a ferramenta era tão simples de utilizar que qualquer pessoa ganhava voz, né? Então, independente da tua instrução, tu pode ir lá criar um blog, não tem problema. O que vai variar realmente é se tu pesquisa sobre o assunto para gerar um conteúdo mais significante, né? E aí entra toda uma questão de, bem, eu gosto, acho que escrevo razoavelmente bem, pelo menos, imagino, né? Sim. Até os outros começarem a me criticar. Claro. E eu monto o meu blog. Quer dizer, hoje em dia, cada vez mais você tem que fazer algo diferente, porque fazer o igual já tem. Claro. Né? Então, por que o Frescurinha começou a se tornar tão popular? Eu comecei com ele lá em 2008, então muitos dos contatos que eu fiz naquela época
eu mantenho até hoje. E durante esse período até agora, muitos e muitos blogs surgiram e muitos blogs também sumiram, né? Eu acho que eu pude manter isso justamente porque eu sou insistente, né? E também porque eu gosto de fazer. Porque, claro, hoje eu tenho um retorno, mas lá no início, nos primeiros anos, era muito maior o meu trabalho do que o meu retorno, né? Mas agora eu consigo receber um retorno também financeiro, né? Além de aumentar a minha lista de contatos, né? Minha rede de contatos. E tem também uma outra questão dessa coisa toda de blog, que eu gosto muito, que eu acho que foi o que me manteve também muito ligada a isso, é que eu acabei conhecendo gente de todo o país, né? E pessoas que às vezes eu converso mais do que com gente que eu tenho mais próxima aqui. Bem, essa é a primeira abordagem conversando com a Júlia, e para que a gente possa entender um pouquinho mais, vamos para a nossa reportagem agora, no qual nós vamos tentar entender um pouco mais o universo do mundo blogueiro, né? Vamos dar uma olhada, vamos assistir a nossa reportagem e depois voltamos com a Júlia de novo, conversando um pouquinho mais sobre como é que funciona isso tudo, né? Não é só o ato de querer fazer, é fazer, ou seja, é vontade de fazer e como fazer. Então vamos para o nosso intervalo, a nossa reportagem, depois nós voltamos para falar um pouquinho mais com a Júlia. Os blogs já foram tidos como as maiores fontes de informação da internet. Atualmente, a popularidade caiu um pouco com o surgimento de outras plataformas e a popularização das redes sociais. Mesmo assim, eles são uma fonte cada vez mais importante de informações para internautas de todo o mundo. Conforme uma pesquisa da Sisomos, o Brasil é o quarto país com maior número de blogueiros, atrás apenas dos Estados Unidos, Reino Unido e Japão. Isabela Queiroz tem 16 anos. Há pouco mais de 2 anos criou o blog chamado Feito de Tule. A proposta foi colocar dicas e informações sobre moda. Aos poucos começou a compartilhar também as preferências, gostos e um pouco da vida pessoal. Então agora é sobre tudo que envolve moda, assim, não é só a tendência do momento. É mais, sabe, coisas que quem tá na moda gosta e às vezes eu posto um pouquinho sobre a minha vida. Então é uma mistura de tudo, assim. Decidi ter um blog porque eu amava ver outros blogs e acompanhar. E eu via que eu podia fazer o mesmo que estavam fazendo, só que de um jeito diferente, assim, de um jeito mais meu. E eu quis tentar. O número de acessos ao blog já passa de 252 mil. Tem que ter essa coisa de ter as postagens, de estar em dia, de atender o pedido de todo mundo, porque, né, o blog é feito de leitoras, então isso é difícil de lidar, assim, para agradar todo mundo, então dá bastante trabalho. As tulistas, que a gente chama, né, as leitoras, elas adoram falar comigo pelo Face ou por e-mails. A gente, recebo muito e-mail. E elas gostam de falar o que elas gostam mais de ver e o que elas gostariam de ver de novo, assim, no blog. No blog são feitas pelo menos 2 postagens por semana. Agora eu comecei com o vlog, que é um vídeo blog, né? A gente teve o primeiro agora em fevereiro, com parceria da Voga. Então isso foi muito legal, porque todo mundo adorou esse vlog. E eu pretendo, assim, continuar com ele, mas um pouco mais além, assim. Agora eu fiquei um pouco sem tempo para esses projetos, mas é para o blog crescer cada vez mais e virar uma coisa cada vez maior, assim. Bem, depois de assistir a nossa reportagem, vamos para o nosso intervalo e voltamos depois para falar um pouco mais com a Júlia, para entender como é que funciona essa parte de gestão de um blog. Vamos para o nosso intervalo. Bem, de volta ao nosso programa Gestão, hoje recebendo Júlia Tetinski, criadora do blog frescurinha.com.br, e já conversando com a Júlia, ela explicando um pouco a história do blog e tudo mais, e já vamos direto ao como funciona um blog, quais são as principais características e principalmente, Júlia, como é que é o dia a dia de um blog? Bom, eu vou falar com a base que eu tenho, né? Como eu trabalho. Se você quer criar um blog, primeiro, né, determine qual é o assunto que você quer falar. Uma das, assim, digamos, tendências nesse universo de blogs, e principalmente blogs de muito sucesso, é você trabalhar nichos, né? Um assunto específico que, obviamente, você vai gerar muito conteúdo sobre aquilo, e quando o Google for te buscar, né? Aí que eu acho que é importante. Primeiro, qual é o tema básico do Frescurinha?
É beleza. Beleza. Beleza feminina. Sim, isso. Centrado nisso. Eu acabei, talvez eu poderia ter me aprofundado mais nisso, mas eu acabei dando uma cara mais de lifestyle pro Frescurinha, ampliando um pouco essa coisa, não ficando só em um nicho. Mas se eu fosse aconselhar alguém, quando criasse um blog, trabalhar mais questão de nichos, que eu acho que o resultado vem mais rápido. Até porque já existem vários blogs hoje trabalhando sobre... Sim. Tem várias meninas, principalmente, trabalhando sobre Claro. isso, né? Então já é um mercado já bastante concorrencial, Sim, né? existe, Tem várias pessoas hoje trabalhando isso. Existe muita, digamos, eu não vejo como concorrência, assim, porque eu tento buscar o meu público, justamente aquele público que realmente se identifica comigo, né? De forma que vai ouvir a mesma música que eu ouço, vai usar as mesmas coisas que eu gosto de usar, vai ler os mesmos livros que eu leio, sabe? Ou seja, tem que haver uma consonância em vários aspectos. Então. Eu noto que o público acaba chegando até mim por conta desses itens, digamos assim, desses tópicos. E aí cria a afinidade. Exato. Eu gosto da Júlia porque a Júlia fala aquilo que eu quero ouvir. Isso. Escuta as músicas que eu gosto, tem os mesmos níveis de interesse. No caso... E esse público chegou a quanto já? Eu tenho, em média, assim, no blog, mensalmente, 180 mil views, né? E eu acho que tem bastante para aumentar, tem muito para aumentar, mas eu tô já feliz com isso e com o progresso que ele vem tendo de uns anos para cá, né? E essa interação com o público eu noto muito através das redes sociais, né? Através do Twitter, do Facebook. Eu utilizo muito para me comunicar com o público, justamente para não ficar naquela coisa de que o meio de comunicação só vai mandar a informação e não tá nem aí para a opinião do leitor, né? A famosa interatividade. Isso, o engajamento. Né? O processo de comunicação interativo, no qual eu crio um vínculo com as pessoas. Exato. E elas acabam me apoiando, criando um networking aí, né? E esse público é justamente quem me manda um feedback para eu saber também o que eu vou fazer daqui para frente, sabe? Para eu poder me planejar nos próximos posts, nas próximas publicações e vídeos que eu também faço. Em relação à questão do Google, como é que funciona esse uso dessa ferramenta ou o uso desse sistema que o Google proporciona? Certo. Eu tinha comentado, né, que é muito importante a gente ter um blog de nicho, né? Um blog que fala repetidamente sobre determinado assunto, né? Então, o Google, ele mapeia o teu site de forma que ele vai estudar todas as palavras que tem ali, né? Vai filtrar. E quando alguém for buscar sobre esse assunto, ele vai te mostrar como mais relevante ou menos relevante, né? De acordo com o teu conteúdo. E como é que tu usa isso para potencializar o teu site, né? De repente, eu tenho lá meu blog e gostaria de usar essas ferramentas para melhorar ainda mais e, obviamente, que é o mais interessante, a gente sabe disso, ter um número maior de seguidores, leitores. De pessoas que entram em contato ou até pessoas que somente leem, mas clicam em cima do nosso do site oferecido. Né? Eu costumo usar muito o Google Analytics para ter mais ou menos uma noção de como as pessoas chegam até o meu site, né? E dependendo do número de buscas, aquelas que mais se salientam, eu refaço, né? Faço novos posts sobre aquele assunto para trazer novas pessoas. Ou seja, quando a busca é grande, né? Eu tento me dedicar mais àquele determinado assunto. Eu tenho, por exemplo, no meu blog, eu tenho muita busca sobre cabelos ruivos, né? Muita gente chega... Por que será? Será alguma relação Sim, direta? Pois é. Então, o que eu fiz foi tentar me aprofundar nesse assunto, conhecer mais sobre colorações, sobre tonalizantes, enfim, todo esse universo, para gerar conteúdo e assim trazer mais gente para o meu blog. Até né? você falou uma coisa que eu acho que é interessante, né? Se não me engano, é Mariana Rui Barbosa. Marina Rui Barbosa, né? Uma atriz da Globo, que tem um perfil, né, de cabelo ruivo. E realmente
A gente vê muito essa questão, assim, as pessoas que criam os seus perfis e tem a sua característica e, obviamente, a associação com Sim, isso, a né? identificação, né? Exatamente. E aí você cria todo um espaço interessante. Exato, tem muita ruiva que me segue. É óbvio, né? Sim. E aí, às vezes, até o contrário. Nos Estados Unidos, né, tem a história que o ruivo é a minoria que sofre bullying, né? Mais forte nos Estados Unidos. Sim. Então, tem umas coisas interessantes, assim, que quando a gente fala você comentou de nicho, né? A gente tem que entender que existe afinidade. Claro. E há uma mania de se tentar generalizar tudo. E não, na realidade, o nicho é uma grande realidade de mercado, né? E como é que funciona o dia a dia de um blog? Quer dizer, para produzir, é só eu chegar na frente, digitar um texto e postar ou não? Que nem você disse, faz uma pesquisa antes. E o resto, como produz? Existe uma produção por trás, né? Claro. Eu vou começar do início, né? Que é como você chega, assim como você cria um blog, né? Existem algumas ferramentas que são gratuitas e foi assim que eu comecei o meu blog, que era uma ferramenta do Blogger. E que eu entrei lá, escolhi um template pronto e criei o meu blog. Pronto, vou jogar conteúdo aqui. Comecei a jogar conteúdo. Naquela época não tinha tanta disciplina. Eu comecei a escrever, assim, quando eu comecei a receber um retorno dos meus leitores, então eu vi, opa, tem gente querendo ler, né? Então eu comecei eu me dediquei mais a isso. No caso de rotina, assim, eu tenho uma outra atividade que eu ainda trabalho como desenvolvedor, com desenvolvimento para web, né? Eu tenho uma empresa aqui em Lajeado e, na verdade, eu acabo trazendo muito conhecimento, muita coisa que eu aprendi com o blog, acaba refletindo no meu trabalho também, né? E eu costumo ter o meu horário, ou à noite, ou nos finais de semana, eu organizo uma agenda de posts, para que durante a semana eu possa ir programando esses posts, né? Final de semana, normalmente, eu tiro para fazer fotos, que eu tenho mais tempo, então eu faço fotos. E eu sou um tanto crítica, assim, claro que no início não tanto, mas hoje eu já tento deixar com uma cara mais profissional, né, isso. Até, por um lado, os leitores, eles muitas vezes não cobram tanto esse profissionalismo, assim, mas é gostoso, né, de tu entrar num evolução, site, né? Exato. É uma evolução do próprio trabalho que você vai fazendo, Sim. você vai se tornando cada vez mais crítico. Então às vezes eu olho uns posts que eu fiz lá no início e eu penso, gente, não pode estar aqui, tá muito feio isso. Então, aos poucos a gente vai se tornando, né, a gente se torna mais crítica e isso reflete no nosso trabalho, né, eu acho que é um ganho tanto para o blog quanto para o leitor, né? Bem, como vimos, a nossa amiga Júlia, empresária, vamos chamar agora, né? Porque não é só a questão, hoje em dia não é mais só uma diversão você trabalhar com isso. Hoje é um negócio, é um business, né? É um empreendimento. E como vimos, tem que ter toda uma organização, toda uma estrutura para que a coisa funcione e uma autocrítica que é fundamental para melhorar e evoluir. Bem, vamos encerrar agora o segundo bloco e depois vamos falar um pouquinho mais sobre esse mundo blogueiro, né? Conversar um pouco mais sobre o que são as experiências e principalmente para onde é que vai essa área do blog, né? Quais são as tendências. Vamos para o nosso intervalo. De volta para o nosso último bloco. Hoje, versando sobre o tema blogs e blogueiros, recebemos Júlia Tetinski, criadora do blog frescurinha.com.br. Júlia, nós estávamos falando antes sobre a produção, geração, conteúdo e tudo mais. Como é que se monetiza um blog? Ou seja, como é que eu posso transformar um blog em algo que me sustente, que dê retorno? Que certamente muitas pessoas têm interesse, mas entre o ato de uma forma amadora, criar o blog porque eu gosto, porque eu curto aquele tema e transformar ele num negócio rentável, tem uma diferença aí. Como é que eu monetizo? Primeiramente, eu acho que a forma mais comum e mais popular também de monetizar um site ou um blog é através do Google, né? Tem um serviço que se chama AdSense, e esse serviço, tu vai colocar banners ou vai colocar anúncios entre os posts, né, entre as publicações do blog, e de acordo com o teu tráfego, né, de leitores, ele vai
te pagar, eu acho que é quando as pessoas clicam sobre o anúncio, eles te pagam um CPC, valor. acho que eles chamam, né? Custo por clique, isso. Eles pagam pelo clique, então, e eu acho que depois que tu junta, acho, $100, eles liberam para os pagamentos. Tem uma ideia de quanto é $100, mais ou menos? 1.000 cliques, 10.000 cliques? Ai, eu não lembro agora. Tudo Mas bem, é que depende também do número de acessos que tu tem, né? Tem outras formas, né, de monetizar isso que começaram a acontecer comigo, assim, foram as empresas, né, assessorias das empresas me contatando para negociar publicações, um banner ou um publi editorial, que é um post pago, né? Então existe uma empresa que veio ao teu encontro, então, sim, que te auxiliou na mas questão. nada impede que o dono do blog, né, vendo que tem um conteúdo bom, que é possível monetizar isso, vá em busca de uma empresa, né? Eu também, de um tempo para cá, eu recorro às empresas para... Como é que funciona isso um pouquinho? Explica um pouquinho do teu caso. Atualmente eu tenho uma agência de São Paulo que ela que negocia essa parte comercial do blog, né? Mas nada impede que eu entre em contato com uma empresa, eu tenho que descobrir o contato do marketing, normalmente, entro em contato, apresento o meu trabalho, né? Eu mostro o que eu posso dar em troca, que é o meu público, né? E nisso conta o engajamento. Além, às vezes eu não gosto muito de me prender muito aos números de acesso, porque tem muita gente que está lá no Facebook e acaba não vindo para o blog, sabe? Então, são vários públicos que a gente consegue trabalhar, né? Então, tem a questão de como é essa conversa com o leitor dentro do Facebook, ou nos comentários, ou no Twitter, né? Então, vale também, da parte da empresa, avaliar o perfil do blogueiro, né? Isso é uma coisa interessante que você colocou. Como é que funciona essa ponte? Eu coloco no Facebook, tá beleza. Não, pelo que eu estou entendendo, não é bem assim. Eu preciso atrair ele para o meu blog. É isso que você colocou? Estou correto? Assim, depende do que eu vender, né? Eu posso vender um pacote onde eu vou fazer uma publicação no meu blog sobre a determinada marca, determinado produto. E tem um banner lá também, mas ao mesmo tempo eu faço uma publicação no Facebook. O ideal é que eu consiga trazer as pessoas do Facebook para o meu blog, né? Seria o ideal, mas nem sempre isso é possível. Então, é possível também negociar essa venda de publicação dentro do Facebook ou dentro de uma outra rede social. O teu blog, então. Exato, porque são teus seguidores. Exato, tanto o Facebook quanto o Instagram, né? Também é tudo pago, digamos assim. É importante a gente saber isso, até porque as pessoas não têm ideia de como é que funciona hoje a sustentação do sistema de rede social. Sim. E rola muita grana. Sim. Porque cada vez mais, quanto mais usuários tem, mais a possibilidade de você ter esses posts pagos, esses informativos que vêm direcionados àquele perfil de público que está acessando o blog e, consequentemente, na rede social. Tu amplia o teu público, né, realmente. Exatamente. Então, e a partir disso é que vem a minha pergunta que eu tinha colocado no final do segundo bloco. A tua opinião, assim, da tua experiência, desde 2003 tu trabalha com isso, né? Na verdade... No sentido do 2003 até 2010, mais ou menos, era bem hobby, assim, coisa de criança. Mas não é, pra mim é trabalho. Sim. Hoje em dia eu vejo, tem meu filho de 11 anos, eu sempre olho ele seguindo diversos youtubers e outras coisas, eu sempre observo isso. Isso é um negócio. Se transformou, né? É um negócio, é um business, um business imenso, né? Imenso, Sim. não só em tamanho, mas em volume de recursos. Exato. Pra onde tu acha que vai essa questão dos blogs, blogueiros? Vai ter cada vez mais força? Tem muita gente, volta e meia essa reportagem dizendo é o fim dos blogs, né? Mas eu considero que isso é errado pelo fato de que, por mais que tu tenha um público talvez reduzido, tu ainda vai ter um público, entende? Tem tanta gente nesse planeta, né? E como? Então, não tem por que se limitar, acreditar que vai terminar, que vai ter público. E mesmo assim, e a gente pode pensar, tipo, daqui a pouco não vai ser o público de uma televisão, né? Não tem como. Mas é um público, e aquele público ali, ele é fiel.
e com aquilo ali tu consegue um retorno, né? Falou-se uma coisa importantíssima, que a gente que trabalha na área comercial sabe que a fidelização é fundamental para você potencializar muito as tuas vendas. Sim. Né? Eu acredito muito mais numa pessoa em quem eu confio, claro. né? No sentido da fidelização, no sentido de realmente essa pessoa, quando ela fala, eu acredito nela, do que essas campanhas que são monstruosas e normalmente vão em mídias de massa e que não têm um impacto tão forte quanto. Então, até eu ia citar o exemplo, desculpa, o exemplo clássico hoje de determinados blogueiros que eles recebem antes o conteúdo de grandes redes, porque ele sabe que colocando naquele blog, aquele blog vai disseminar muito mais rápido a moda do que se colocasse uma campanha televisiva, claro. Por exemplo. E é uma coisa assim que eu sempre notei, e também eu já li pesquisas sobre o assunto, que é a questão de que o blogueiro, na essência, assim, ele não tem uma relação do que uma televisão tem com uma marca, sabe? Que, claro que hoje já mudou muito, mas a princípio não existia aquela coisa de... ele é um contratado, né? Hoje, claro, hoje as coisas mudaram, mas essa impressão de que é uma pessoa comum, não é a Xuxa que está fazendo propaganda hidratante, né? É uma menina que, sei lá, que nem você, sabe? Isso também trabalha a questão da autoestima do público, né? Porque ele está vendo que ali não é uma pessoa montada. Por sinal, vários trabalhos que eu vi em relação às agências de publicidade, eles têm cada vez mais focado numa pessoa parecida com você. Quer dizer, ter aquelas figuras, celebridades, continuam funcionando. A gente sabe disso, né? Sim, com certeza. Um Cristiano Ronaldo da vida Sim. tem um impacto violentíssimo, né? Mas existem os nichos, existem os pequenos grupos que também têm a sua função. Quer dizer, acho que tem mercado para todo mundo. Claro, eu acho que sim. É aquela velha história, não sei se tu conhece, da cauda longa, né? De que tem o público, aquele público do cantor top, mas também tem uma cauda enorme, assim, de cantores menores, né? Cantores não tão conhecidos. Diversidades, exato. Né? Exatamente. Cantores tão bons, mas não tão conhecidos, que também tem a sua lucratividade, né? Vamos acabar falando de The Voice, Idols e tudo mais, né? Sim. Bem, vimos um pouco a história da Júlia, do seu blog frescurinha.com.br. Júlia, uma última palavra para nós aí, para a gente encerrar o programa. Pois é, então eu deixo a minha dica aí para quem se interessou pelo universo, né? Pesquisar e se dedicar nessa criação do blog. Não é complexo o início, porém, às vezes a gente tem alguma dificuldade de ter um retorno imediato. Mas, claro, isso vai depender da sua dedicação, né? E também de ampliar essa rede de contatos. Isso aí. Obrigado, Júlia. Obrigado a todos. Saúde e sucesso sempre e até o nosso próximo programa.